Boa tarde a todos que estão conosco aqui. Quem vai assistir depois, boa noite, bom dia, não sei que horas que você vai assistir. Hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio entre o acesso a medicamentos e o incentivo à inovação. Então a gente vai conversar com a presidente da Progenerics, Thelma Salles, e com a gerente de patentes, marcas e patentes da Sanofi Medley, a Silvia Camargo. Então estou esperando. Boa tarde, Beta, boa tarde, Soraya, Júlia. Estou esperando a Thelma entrar e a Silvia entrar para a gente bater esse papo, né? Para quem não me conhece, eu sou Letícia Catecovese, eu tenho mais de 13 anos de prática na área de marcas e patentes e hoje a gente vai conversar sobre essa questão, né? Como que a gente faz para incentivar a inovação através das patentes farmacêuticas e permitir o acesso a medicamentos? Essa questão foi extremamente debatida durante a pandemia, a gente sabe que precisou ter acesso a medicamentos muito rapidamente, as vacinas, e também precisa incentivar a inovação para que a gente possa ter esse desenvolvimento, né? A Thelma já entrou aqui, vou chamá-la. A Silvia também está aqui, vamos lá. Vou chamá-la. Entrar ao vivo. Estou muito feliz com vocês aqui. Obrigada pela presença, viu, Silvia? Obrigada pela presença. Olá, boa Até uma que tarde. eu não estou com tudo bem. Eu acho que a Thelma deve estar no tablet. Tablet geralmente é mais complexo. A gente consegue entrar, acho que mais do celular. Então, mas se você puder trocar para o celular, ela até me falou que ela tinha chip no tablet. Eu nunca fiz por tablet. Falei, bom, vamos tentar. Mas eu acho que não está funcionando. É melhor entrar no celular, Thelma, se você puder. Enquanto isso, Silvia, se você já quiser começar a contextualizar a sua trajetória, que eu acho que é muito interessante a gente contar para as pessoas que estão aqui, para elas entenderem que desde o início da legislação de patentes e da legislação de medicamentos genéricos, você já atuava na indústria farmacêutica. Então, acho que essas histórias são ricas para a gente mostrar o quanto de experiência você tem, né? Até agradeço muito a generosidade, tanto sua quanto da Thelma, para a gente poder dividir essas informações, essas experiências e mostrar o quanto é importante a gente pensar em incentivar a inovação e também pensar em ampliar acesso a medicamentos, que é uma área muito sensível, né? Então, pode começar a atualizar o app do Instagram. Obrigada, Soraya. Talvez é que a Progenerics, quando a gente testou, estava com o app atualizado. A gente testou no meu perfil, né? Então, não sei como é que vai ser. Vamos esperar até. Eu acho que se ela puder entrar no Instagram do celular, eu acho que vai funcionar melhor. Mas enfim, então enquanto isso a gente vai batendo esse papo. Silvia, se você quiser já começar a contar um pouco Tá da sua bom? história, que eu acho que é fantástica. A história da Silvia assim, é muito, muito emocionante mesmo, né? Você pegou logo o início da legislação, então acho que vai ser muito rico a gente já poder compartilhar um pouco sobre a sua história até que a Thelma consiga entrar. Perfeito. É, boa tarde a todos. É com muito prazer que aceitei o convite da ilustre colega e amiga, doutora Letícia Covese, da I9 Propriedade Industrial, Consultoria. E estamos aqui para falar um pouco sobre esse assunto tão importante que é a API, aqui na Liga Nacional da Propriedade Intelectual. E aproveito também para cumprimentar a doutora Soraya. Doutora Thelma Salles, igualmente a saúdo e por quem tenho um imenso carinho também, sempre trabalhando em prol de medicamentos com preços mais acessíveis à população. Bem, minha trajetória profissional teve início na indústria farmacêutica, na área regulatória, mas fiquei ali muito pouco tempo, porque logo fui colaborar e a estrutura, fazer uma nova estrutura de uma área muito estratégica na indústria farmacêutica, que é a área de propriedade industrial. Com a promulgação da nova lei de propriedade industrial no Brasil em 1996, e então passaria o Brasil a reconhecer as patentes também na área farmacêutica, as empresas da área de saúde sentiram essa necessidade de contratar pessoas com conhecimento na área de PI para construir seu próprio portfólio e também, ao mesmo tempo, que este conhecimento fosse disseminado nas áreas de pesquisa e desenvolvimento. Nesta época, a internet ainda, não vou falar quanto tempo, mas nessa época a internet ainda era bastante rudimentar e os bancos de dados de patentes ainda eram muito precários. Portanto, o desafio era enorme, mas, ao mesmo tempo, era uma oportunidade ímpar com o novo arcabouço jurídico e a implementação da Lei de Genéricos em 1999. Anos após gerir áreas de PI, eu voltei para a faculdade para realizar um sonho, que era ter a formação também em Direito. Esse sonho havia sido plantado há muitos anos, quando eu estive em um escritório americano de patentes
e fui surpreendida por aquele conhecimento técnico e jurídico dos advogados naquele escritório especializado em litígios envolvendo grandes empresas. Atualmente, eu sigo na área de patentes com atribuições locais e globais, né? Ai, obrigada, Silvia. Vamos cumprimentar a Thelma. A Thelma conseguiu entrar. Obrigada, viu, Thelma? A Thelma é presidente da Progenéricos. A gente já começou com o histórico da Silvia para que a gente não perca muito tempo, porque eu sei que o tempo da Thelma é muito concorrido. A gente ficou tentando ajustar aqui, conseguir ajustar um horário para que a gente pudesse bater esse papo. Obrigada de coração, Thelma, para você ter conseguido, né, um horário na sua agenda, que a gente sabe que é muito complexo, né? E aí a gente queria que você dividisse um pouco a sua história também, né? Como que você começou até essa questão toda, né? A legislação mudou, a gente teve então a mudança da legislação de patentes, permitindo patentes farmacêuticas, e logo em seguida a gente já teve a regulamentação dos genéricos no Brasil em 99. Isso já faz 20 anos, mas até que a gente conseguisse tudo isso, a gente sabe que teve muitas adaptações, muitos desenvolvimentos das empresas. Então eu queria que você compartilhasse um pouco da sua história. E o pessoal que está entrando, muito obrigada. Eu vou desativar os comentários para a gente conseguir enxergar a Thelma, enxergar a Silvia, mas pode colocar na caixinha de perguntas se vocês tiverem alguma pergunta. Thelma, fica à vontade, conta um pouquinho da sua trajetória, por favor. Bom, boa tarde, Silvia, amiga de trabalho de muito tempo, né? Letícia, que está conosco há bastante tempo também nesse caminhar aqui da patente. São 23 anos de medicamentos genéricos, né? E acho que a gente teve uma conjunção muito positiva, né? A lei de patentes, a política de genéricos, e com isso todo o entusiasmo das empresas em participarem desse mercado, né? Eu venho desse mercado, acho que desde menina, né? Porque meu pai tinha farmácia, passei pela distribuição bastante tempo, depois passei pela indústria, tanto as indústria de capital estrangeiro, que a gente chama de multinacional, como as nossas nacionais, que também já são multi, porque já tem presença internacional também. Bom, enfim, esse caminhar dos genéricos, que eu cuido dos genéricos desde o início da lei, né? Tem 23 anos da lei, mas efetivamente a gente tem 22 anos de produtos disponibilizados no mercado. Então, essa experiência que eu adquiri ao passar por essas indústrias, fez com que cada vez mais eu me empolgasse e visse o mercado crescente. Então, a gente vai conversar aqui um pouco sobre inovação, como é que eu consegui me desenvolver pessoalmente, né, dentro desse caminhar, né, para e passo com genéricos, como é que eu vejo o desenvolvimento das indústrias e como é que a inovação se encaixa nisso tudo, porque todo esse processo não pôde prescindir da inovação. As indústrias tiveram que inovar, as pessoas tiveram que se inovar. Houve todo não só um arcabouço regulatório, porque a Anvisa também começou nessa época, né? A Anvisa foi fundada junto com os genéricos. Então, assim, nós tivemos aí eu volto a dizer que uma conjunção muito positiva, valorosa, e vamos conversando e nós estamos aqui desenvolvendo essa história tão boa, tão significativa para a ampliação do acesso, para o desenvolvimento das indústrias, pelas apostas que outras indústrias, né, de fora fizeram no mercado brasileiro e pela competência que nós vimos acontecer, pelo fortalecimento do INPI também, o valoroso INPI que nos ajuda tanto, né, com todas as fragilidades que lhes são impostas. Mas, enfim, acho que a gente vai ter uma conversa muito boa aqui. Super obrigada pelo convite. Obrigada. Beijo, Silvia. Eu que agradeço. E a Thelma tocou num assunto muito importante, né? A gente vê que o INPI, a gente fala que ele é muito machucado, né? Muitas vezes o INPI é considerado o principal gargalo para o atraso na análise das patentes. E a gente sabe que os profissionais são extremamente qualificados, mas eles têm um número muito reduzido, né? Quando você vai para escritórios internacionais, o número de examinadores é muito maior. Então, os nossos examinadores internos fazem quase milagre, né? Eles conseguem fazer a análise no tempo que é possível. E a gente tinha muito atraso antigamente, né? As patentes farmacêuticas demoravam mais de 10 anos para serem concedidas. Não era culpa do examinador. Quando chegava para ele, já estava um período atrasado. Então, acabava que esse atraso acarretava patentes mais longas, né? As patentes até então, elas tinham o prazo de vigência de pelo menos 10 anos após a concessão, e esse prazo recentemente foi alterado com a ação direta de inconstitucionalidade, e depois, com a legislação, a gente sabe que esse prazo agora é no máximo 20 anos a partir do depósito. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essa questão, né? Essa DI 5529, que considerou inconstitucional o parágrafo único do artigo 40, permitiu, então, a previsibilidade, né? Agora, as empresas sabem uma data exata, né? No máximo, naquela data, a gente vai ter, então, a expiração da patente de uma molécula de um medicamento, e a gente vai poder lançar esse medicamento, né? E acho que é importante até contextualizar para quem não é da área farmacêutica, que muitas vezes não é só uma patente, são várias patentes que circundam o medicamento. As empresas precisaram, então, se capacitar a analisar toda
todas essas patentes, as empresas precisaram fazer toda essa análise de liberdade de exploração comercial para entender qual patente de fato é relevante, qual patente ela pode contornar e como que ela vai respeitar e ter a segurança jurídica para lançar aquele medicamento, né? Então, a gente tinha até o ano passado uma certa imprevisibilidade, as empresas não sabiam exatamente quando elas iam poder lançar um medicamento, porque se a patente estivesse em exame, ela ia ser vigente pelo menos 10 anos após uma concessão, e muitas vezes esse prazo acabava ficando mais de 30 anos, né? Agora a gente sabe que existe uma previsão, a gente tem um prazo máximo, e as empresas começam a se preparar e começam a conseguir ter uma certa noção de quando, de fato, elas podem lançar aquele medicamento, porque elas têm um prazo mais bem definido, né? Então, eu queria ouvir um pouco da Thelma, que atuou como amicus curiae na ação direta de inconstitucionalidade, né? A Progenerics foi um dos amicus curiae, né? Que é o amigo da corte, para quem não entende, mas eu acho que o pessoal aqui da Liga vai todo mundo entender, né? Foi uma das associações que entraram, né, com esse pedido também. Eu acho que é legal só contextualizar o quanto as empresas associadas à Progenerics eram impactadas por essa imprevisibilidade e como que foi agora, como que até hoje, como que está sendo essas questões, né? Qual que foi o impacto para as empresas associadas da DI 5529? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história também para a gente poder compartilhar a visão da Progenerics nessa situação. Bom, vamos lá. A Progenéricos é uma associação que tem como empresas associadas as que se dedicam não só a medicamentos genéricos, mas também medicamentos de marca, inovadores, com inovação radical ou incremental, enfim, são empresas cujos portfólios são muito abrangentes e atuam em vários nichos. No segmento especificamente do medicamento genérico, é bom ressaltar também que essas 15 empresas, elas respondem por 90% do mercado de genéricos e 50% do mercado de biosimilares e 45% do mercado total. E eu estou falando de mercado varejo, né? Estou incluindo aqui a venda institucional. Então, até o julgamento, né? Até a sentença em maio do ano passado, do STF, que pôs fim ao que a gente chama de extensão artificial, né? De patente, né? Ela foi muito decisiva, né? Porque até então nós não sabíamos quando uma patente realmente ia terminar. E ficava muito difícil que as empresas previamente pudessem apostar em alguns medicamentos, porque tem alguns mitos, né? A genérico é uma cópia simples, biosimilar é simples. Desenvolver um medicamento genérico não é simples, não é uma receita que você duplica, né? Ou triplica e vai fazendo exatamente igual. Eu costumo dizer que é uma receita de bolo que para dar certo tem que testar muitas vezes, desenvolver, e nem todas as empresas conseguem fazer os mesmos genéricos, dada a dificuldade do desenvolvimento dessas moléculas para você fazer uma bioequivalência, né, que seja adequada, ou seja, que fique nos patamares de produto bioequivalente e por isso é intercambiável. Enfim, é preciso percorrer um caminho grande. E aí, só para a gente contextualizar como é que foi esse caminhar, quando os genéricos entraram no mercado brasileiro, nós não tínhamos nenhuma lei definida no que diz respeito do marco regulatório, né? A Anvisa teve que contextualizar a questão da bioequivalência, da equivalência farmacêutica. Nós tínhamos que credenciar os centros de bioequivalência no Brasil para fazer o aprendizado, foi também por parte da Anvisa e por parte das empresas. Nós não tínhamos profissionais habilitados para assinar todos os laudos que a gente precisava. Então, a bioequivalência tem a parte analítica, estatística, a parte clínica. Então, foi um aprendizado muito grande, muito grande. Nós não tínhamos cadeiras nas universidades, como farmácia industrial, por exemplo. Então, algumas universidades foram desenvolvendo essas especialidades e hoje a gente pode dizer que desenvolver essa indústria farmacêutica passou por esse aprendizado, mas ele continua evoluindo, mas nós temos aí excelências, né, nessas áreas que suportam o desenvolvimento das indústrias farmacêuticas, isso tanto para o mercado de genéricos quanto para a inovação. Então, nesse mercado onde era preciso aprender, investir e apostar, nós tínhamos que também imaginar quando seria possível lançar um medicamento genérico depois de todo esse trabalho, de toda essa perspectiva de desenvolvimento. Bom, a decisão do STF corrigiu essa distorção, que era o principal obstáculo para a ampliação do acesso a medicamentos, era um dispositivo perverso, porque os efeitos deletérios dessa anomalia jurídica, né, como a gente costuma dizer, impediam novos genéricos, novos biosimilares, fossem lançados, inclusive novos genéricos, que a gente chama de genéricos de marca, né, que são os produtos de marca que pressupõem alguma outra diferença, porque o genérico tem que ser exatamente igual àquele medicamento que ele copia, mas os medicamentos de marca podem ter variações, fazem outros testes, e aí a Anvisa vai analisar. Então, agora a gente tem segurança jurídica.
saber exatamente quando uma patente começa e quando termina. É ótimo para quem deposita a patente, porque ele está trabalhando no mercado estável, e também para você que vai, para as empresas que vão apostar aí no mercado das cópias, né? Então, a gente tem um ambiente seguro agora e a gente pode colocar o esforço necessário para a gente ter aí novos produtos. Então, essa decisão foi importante. Desenvolver um produto genérico não é fácil, como eu já disse, um biosimilar também não. Exige investimento em desenvolvimento, pesquisa, e são processos que podem levar, às vezes, de 2 a 3 anos, às vezes até mais, para você conseguir, dependendo da complexidade, para você conseguir ter uma molécula dessa, uma cópia no mercado. Então, a imprevisibilidade jurídica, ela atrapalhava. Então, o que a gente pode dizer hoje, a partir do momento da decisão do STF? Que é preciso que as empresas, né, olhem os seus portfólios à luz da possibilidade real e comecem a desenvolver esses produtos. Então, não é de imediato que você vai ter. Tem um outro, a Rivaroxabana, por exemplo, entrou rapidamente assim que a decisão foi posta, mas a indústria faz agora esse trabalho de viabilidade financeira, de viabilidade técnica, né, para disponibilizar medicamentos. Então, mas eu posso dizer que o mercado é muito promissor. A gente está falando aí de alguns milhares, né, de valores, né, que vão ser investidos, mas também de retorno. E principalmente retorno para o ente público, que vai poder comprar o medicamento mais barato, ou seja, ofertar possibilidades de acesso, ampliando, e também no varejo, onde você vai poder comprar outros produtos. Então, assim, a gente começa a ter aí um pouco mais de espaço, né, para poder expandir esse mercado. E, nesse momento, a gente trabalha nessa perspectiva. E a Progenerics tem um estudo muito interessante, né, Thelma, que quando entra o genérico, não significa que o referência vai necessariamente ter que abaixar demais o preço. Muitas vezes ele continua com o preço dele, algumas vezes ele abaixa, sim, isso aí é muito bom para o consumidor, mas a gente nota que amplia o acesso, né? Em unidades a gente vê que acaba ampliando o acesso, independente do referência conseguir ou não manter um preço ou outro, né? Muitas vezes a gente nota que essa concorrência é muito saudável, né? Não é uma coisa desleal e muitas vezes o pessoal fala... O genérico, Letícia, é um moderador de preço, né? Ele é um moderador de preço. Quando ele entra por lei, ele já entra 35% mais barato. Então, isso faz com que o referência, aquele que estava sozinho no mercado, já tente se adequar. A partir do segundo genérico, do terceiro genérico, você vai vendo que isso vai ficando cada vez... Então, não é incomum você encontrar, às vezes, um medicamento genérico 90% mais barato que o medicamento de referência. Por quê? Além dele ter prescindido dos investimentos que o referência fez, do marketing que ele se utiliza, né? E você não precisar fazer tudo isso, o que acontece? Você consegue colocar esses medicamentos e fazer com que o mercado vá modulando. A gente tem um cálculo que desde que o mercado de genéricos começou, os genéricos já proporcionaram uma economia de pouco mais de 200 bilhões em gastos com medicamentos. Isso se eu uso o redutor só de 35%. Se eu for colocar o desconto médio, né, que chega a ser 50%, a ser 60%, você mais que dobra esse mercado. Então, é muito bom para a população saber que ela tem a possibilidade. O prescritor, de cada 10 medicamentos prescritos, você, para as doenças mais prevalentes, você já tem 8 genéricos prescritos. Então, assim, para o médico ficou confortável, para a população ampliou acesso. Algumas doenças, né, que a gente verifica que existem 2, 3, 4 genéricos, tem mercado que aumentou mais de 1.700%. Isso diz o quê? Isso que uma população que não poderia acessar esse mercado, ela passa a participar e passa a fazer os tratamentos mais corretos, porque antigamente você tinha um dado, estudos, que uma receita era viabilizada em 1/3 dela. Hoje você já passa para 2/3, ou seja, você vai ao médico, ele vai passar às vezes um antibiótico, um anti-inflamatório, um complexo vitamínico, e as pessoas podem comprar mais medicamentos daquela prescrição para poder viabilizar e realmente fazer o tratamento da forma adequada. Então, é uma felicidade, né, para o cidadão, para quem atua no mercado como nós aqui, eu, Silvia, né, você e todo esse conjunto de pessoas, seja do INPI, que cuida, né, e zela pela patente, né? A patente é importante, ela é necessária. Se não tivermos patente, não temos estímulo à inovação para remunerar esse investimento feito. Para a Anvisa, que vem aprimorando o marco regulatório sanitário brasileiro, assim, à luz dos marcos regulatórios mundiais mais importantes.
Então, a gente olha para o Brasil hoje, olha o Brasil de 20 anos, não só pela própria característica das indústrias, né? Pelo volume de pessoas que emprega, mas pelo acesso que de fato é proporcionado. Isso é uma alegria, né? O brasileiro E eu tem que acho que ficar feliz. é importante compartilhar mesmo. A Progenéricos, ela é a favor de patente, contanto que a patente tenha mérito, né? Uma patente é necessária, mas ela tem que ter novidade, atividade inventiva, aplicação industrial. Se ela não tiver, o INPI vai indeferir ou então vai ter alguma intervenção de um terceiro que seja interessado. Mas... A Silvia vai poder contar um pouco mais sobre novidade e inovação, qual é o pressuposto, né, da inovação. Tem que gerar valor, né? Tem que realmente possibilitar a utilização maior de todos, não é sempre uma caixinha fechada, inovei e fica fechado. Não, tem que gerar valor, né? Então, existem várias formas de olhar a inovação. A Silvia vai poder complementar, mas no que diz respeito a nossas indústrias aqui, todas elas têm braços de inovação radical e inovação incremental, e estão disputando o mercado muito bem, fazendo aquilo que é importante, colocar medicamentos novos para que futuramente você possa até ampliar esse acesso, mas abrir espaço para a cura de muitas doenças que ainda estão aí, a busca de solução e de democratização de acesso, porque às vezes são doenças que a gente chama de negligenciadas, porque não tem, né? A gente não consegue fazer medicamentos para poder cobrir aquela patologia. Mas você pode ajudar muito com tratamentos coadjuvantes, né? Enquanto isso, para melhorar a vida das pessoas. É isso aí. Silvia, conta aí um pouquinho como é que a gente chama de novidade mesmo, né? Novidade. Eu queria até colocar um pouquinho, antes de a gente abordar essas mudanças decorrentes da decisão do STF, eu gostaria de falar bem rapidamente como é que é importante, vocês, as duas meninas já colocaram isso, mas a busca do equilíbrio do sistema de patentes. Isso é extremamente importante. E eu digo com dois viés. Em março de 2020, com a decretação da pandemia pela OMS, uma insegurança abateu praticamente a humanidade, quando não havia nenhum medicamento capaz de curar o Covid e também não havia vacina para a doença. Para os pesquisadores e para as farmacêuticas, uma luta contra o tempo havia se iniciado. O tempo para desenvolver uma vacina, eu não sei se vocês sabem, mas pode alcançar mais que 5 anos. Então, era urgente, urgentíssimo que eles buscassem essa inovação, né? Para vocês terem uma ideia, meu lado pessoal, meu esposo ele foi acometido pela doença antes da vacina ser disponibilizada. Isso foi traumático para a nossa família. Ele se curou, mas muitos outros não tiveram essa sorte. Bom, então, assim, numa opinião até pessoal também, enquanto houver doenças para as quais nós não temos medicamento, a inovação sempre vai ser necessária. Sempre vai ser. Então, eu pessoalmente digo que as inovações, as novas drogas, as vacinas e o ciclo virtuoso da inovação deve ser incentivado. Precisamos encontrar esse equilíbrio entre o sistema patentário e a pesquisa de novas drogas. Respondendo, né, a pergunta sobre os efeitos da decisão desde a Constituição de 88, essa foi a primeira vez que o Supremo avaliou no mérito a constitucionalidade de um dispositivo da Lei de Propriedade Industrial. A ação direta de inconstitucionalidade, ela foi julgada procedente pelo STF, que então decretou inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279, de 96, que é a lei vigente de propriedade industrial aqui no Brasil. Bem, a despeito de um valor, um juízo de valor, qual seja, se a norma do parágrafo único do artigo 40 é ou não constitucional, foi julgada que não era, a decisão, o fato é que a decisão afetou diversas patentes no Brasil. E, sobretudo, as farmacêuticas, que tiveram um prazo de vigência reduzidos retroativamente. Assim, independentemente do prazo anotado na carta patente, ou seja, após ser chancelado o direito pelo Estado, a decisão produziu efeitos retroativos, ou seja, sem modulação. E a partir dessa decisão, o INPI deveria anotar o prazo de 20 anos a partir da data do depósito, mesmo para aquelas patentes já concedidas e aquelas que estavam em exame também.
Contudo, na esfera jurídica, o ruído ainda retumba. Ao que parece minimamente, era esperado pelos juristas um efeito de uma modulação desses efeitos. Mas, de toda sorte, a lei brasileira ela está em consonância com a previsão legal do artigo 33 do Acordo TRIPS, que assegura à patente o mínimo de 20 anos desde o depósito do seu respectivo pedido. Esperava-se que essa decisão do STF colocasse um fim nessa longa discussão sobre a imprevisibilidade do fim da vigência das patentes no Brasil. Mas o fato é que, diante dessa decisão, as empresas detentoras desses direitos ingressaram com ações individuais requerendo o ajuste de prazo das patentes em decorrência do atraso na análise e concessão do INPI. E aí abre-se um novo capítulo. Estamos escrevendo ele agora. Não sei. Digam-me vocês. Eu acho que é interessante essas ações que estão acontecendo agora, mas são muito novas, né? Então, o tema do nosso debate vai ser mais relacionado ao que já passou, porque eu acho que é o que você falou, o capítulo ainda está sendo escrito, né? Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, mas a previsibilidade que a gente teve com a decisão do STF permitiu com que as empresas pudessem se capacitar e começar a trabalhar para lançar o medicamento genérico tão logo expirasse aquela patente principal, né? As empresas elas se capacitam para contornar patentes secundárias e para conseguir lançar o medicamento o mais rápido possível para permitir esse acesso que a Thelma comentou, né? Conseguir viabilizar um medicamento mais acessível, conseguir de repente tratar de uma maneira diferenciada pessoas que não poderiam até então ser tratadas, né? Que eram de repente tratadas com uma segunda linha de tratamento e hoje elas podem ter acesso porque elas têm disponível um medicamento que tem um custo acessível para o nosso sistema de saúde, né? Então, a gente tem hoje esse cenário, né? Claro que ainda tem muita coisa para acontecer, eu acredito que ainda a gente vai ter várias discussões, eu brinco que até assim, é um problema bom de resolver, né? O difícil é se a gente não tivesse mais desafio pela frente, ia ser muito monótono. Então, a gente passa um desafio, encontra outro e vai, a partir daí, conseguindo entender e fazendo história, né? Eu acho que agora a gente viveu esses 2 anos históricos. Acho que é muito interessante essa contextualização que a Silvia fez, né? Ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. A gente precisava de medicamento rapidamente, a gente precisava de vacina, precisava de investimento em inovação, mas precisava que tudo isso fosse acessível também. Então, ao mesmo tempo que a gente precisava do incentivo, falou-se muito em licenciamento compulsório, que não foi necessário, as parcerias foram possíveis e a gente não teve necessidade de quebrar a patente, como o pessoal fala, né? Para arrepio de quem trabalha na área, mas esse licenciamento compulsório não foi necessário. A gente teve modificação, inclusive, na lei de licenciamento compulsório, mas que, por enquanto, não teve nenhuma questão com relação a isso, que a gente tivesse alguma necessidade no Brasil de recorrer a essa legislação. Então, acho que é importante, assim, só para que a gente consiga também mapear amplamente como é que funciona essa questão de patente farmacêutica, a gente precisa ter, de fato, uma noção de quando que vai expirar aquela patente principal para poder desenvolver, como a Thelma falou, às vezes 3 anos antes, para conseguir ir ajustando, né? Que muitas vezes o desenvolvimento precisa de vários ajustes. Essa receita de bolo, que a Thelma muito bem colocou, não é uma receita fácil, às vezes tem algum segredinho que é necessário ajustar para que seja bioequivalente, para que ele seja seguro, para que ele seja eficaz. Muitas vezes vai para a Anvisa vai analisar e tem alguma coisa que a empresa ainda precisa ajustar para que ela consiga o registro. Então, tudo isso requer tempo. E se a gente já tiver um prazo como é agora, né? Sem considerar essas ações, né? Considerando a ação direta de constitucionalidade, considerando a correção do prazo, a gente sabe que vai ter, então, uma certa tranquilidade para poder lançar o medicamento naquela data, mesmo que a patente ainda esteja em exame. E por mais que seja complexo a gente pensar, nossa, mas a patente ainda está em exame, e se ela for concedida? Se ela for concedida, o titular vai ter direito a retroativamente solicitar a indenização se alguém infringir. Então, nenhuma empresa vai infringir a patente, ela vai considerar a data final, os 20 anos a partir do depósito, como está no TRIPS, como está em vários acordos internacionais. Então, a gente considerar esse prazo é bem razoável para permitir o acesso a medicamentos, né? E esse equilíbrio é muito importante, né? A gente pensar nesse incentivo todo que a gente precisa dar para a indústria conseguir trabalhar a inovação e a gente ter também essa possibilidade de permitir uma data para que a gente tenha o acesso ao medicamento, né? E tudo isso, assim, eu vejo que nessas discussões sempre surge o INPI, porque o INPI demora, porque o INPI que atrasa, porque onde já se viu demorar mais de 10 anos para uma concessão. Eu acho que agora é interessante a gente contextualizar, tanto do ponto de vista da associação quanto da empresa, a visão de vocês sobre o INPI, que eu tenho uma visão
que eles fazem milagres, né? Eu gosto muito do pessoal do NPI, são examinadores extremamente qualificados, sei que eles têm uma infraestrutura muito deficiente. A gente sabe que tem várias discussões para que seja possível a autonomia financeira do NPI, para que ele possa ser mais ágil, conseguir ter, de fato, a administração do seu recurso interno, mas eu queria ouvir tanto da Thelma quanto da Silvia a impressão que vocês têm do INPI e o que vocês acham que pode ser feito para que a gente consiga, de fato, ter um Instituto Nacional da Propriedade Industrial muito mais robusto e capacitado para o nosso país, né? Para que a gente consiga, de fato, ter as patentes analisadas no tempo correto, que ninguém fique pedindo mais prazo, né? Que seja possível que a gente tenha esses 20 anos, seja suficiente para recuperar investimento de inovação e que seja possível a pessoa se sentir segura com a patente dela concedida no tempo que ela considera adequado. O que você acha, Thelma, que o INPI poderia fazer? Qual que é a sua percepção do pessoal do INPI? Eu sei que você tem muito contato tanto com a alta diretoria, com a presidência e com os examinadores, então eu queria um pouquinho da opinião de cada um de vocês. Pode começar pela Thelma sobre essa questão. Bom, eu queria voltar só no que a Silvia disse, né, que as ações, né, de esclarecimento, como o entendimento do STF é novo, né, gera dúvidas, né, o questionamento é justo, né, mas eu digo que os tempos que foram reduzidos e adequados foram justamente para trazer justiça para esse cenário, né, porque a gente ficava cada vez mais distante da possibilidade de acessar um medicamento. Então, eu acho que tornar justo e o questionamento é importante, mas quando você olha para o mercado de medicamentos, que hoje você tem mais de 4.600 registros de medicamentos genéricos, que cobrem mais de 95% das doenças prevalentes, é preciso não perder isso de vista. Não é possível que nós não tenhamos previsibilidade para ampliar acesso. Não é possível que as pessoas fiquem as pessoas, o Estado, fiquem refém sempre de uma indecisão e que um órgão que cuida simplesmente de analisar aquilo que está à luz da legislação, com a estrutura que tem, seja penalizado. O INPI não pode ser penalizado o tempo inteiro porque ele não conseguiu avançar no tempo. Lógico que existe aí, é preciso sensibilizar o legislativo, principalmente, para que a dotação orçamentária seja feita, que a independência do INPI seja preservada, para que ele possa atuar como órgão que deve ser, né? Com contratação de mais examinadores, enfim, para que, assim como a inovação é necessário que o ambiente para a inovação seja o adequado, o correto, porque você também não vai investir em inovação se você não tiver o órgão examinador da patente com a autonomia e com a dotação orçamentária correta para fazer a cópia, às vezes a cópia de um processo. Nós já chegamos aí no passado que o INPI não tinha orçamento para fazer cópia de processo e que os examinadores, eles trabalhavam assim num sistema muito complicado. E para você ser um examinador do INPI, a sua capacitação técnica, ela exige, né? Então você precisa de mestres, doutores, pessoas com especializações muito contundentes para poder atuar nessa área. Então, eu sempre faço essa observação. Como associação, tem projetos de lei, né, tramitando nas duas casas, né, legislativas, pedindo para que o INPI tenha a sua dotação orçamentária correta e adequada, né, minimamente que aquilo que ele arrecada fique para dentro de casa, para que ele possa gerir aquele orçamento, né, e dar conta. Mas nós precisamos sempre do equilíbrio para, como a Silvia bem disse, o equilíbrio é importante para todo tipo de relação, seja ela comercial, seja ela afetiva, seja de que aspecto for. Mas eu vejo que o legislativo tem um papel muito importante para que nós possamos, né, cumprir o que a lei diz, porque a lei diz 20 anos de patente, independente disso, deu 20 anos e o INPI vai ter que fazer a carta dizendo, olha, aqui 20 anos. E está tudo direito de quem quiser questionar o prazo, além disso, mas terá o tempo. Agora, simplesmente, por decurso de prazo, que a gente vai ter uma patente estendida, né? Então, quando a gente olha para o mercado de medicamentos aí que a gente precisa ampliar ainda, a gente está falando de mercados de mais de 2 bilhões, né? Se você somar o público e o privado, para as doenças raras, doenças complexas. Então, tem um mercado aí que pode duplicar de valor, porque ele vai duplicar em volume, ele vai triplicar em volume, quadriplicar em volume, muita gente vai ter acesso. Então, o equilíbrio é muito importante. E acho que é papel das associações, assim como é das empresas, buscar sensibilizar aqueles que fazem as leis no nosso país, né? E com todos os argumentos que não precisam ser nem fantasiosos, é a realidade brasileira, né? Você olha o mercado de genéricos no mundo, o mercado nos Estados Unidos, você perde 90% de genéricos. País da Europa, 80%, 70%. Então, o genérico não é uma invenção brasileira, ele só precisa ser condizente
com a situação da população brasileira. Ele tem que se tornar um mercado importante e significativo, porque quando você diminui custo, você consegue ampliar mercado. Mesma coisa quando a gente vai para a tributação, né? É impossível um país ter 35%, 37% de imposto em cima de um medicamento. Tem países que é perto de zero, né? Que é só para você fazer a máquina trabalhar um pouco, mas é zero. Então, a gente tem muito que avançar ainda. Mas, pelo menos, das missões que a entidade tinha, né? Eu continuo tendo a missão de ampliar acesso e lutar com a tributação. Mas o equilíbrio aí no que diz a respeito à patente, a gente já tem com a decisão do STF. Então, vamos só caminhar para que agora em 2022 ainda, e 2023, a gente consiga abrir mercado com produtos que já estão aí disponíveis para HIV, para diabetes, para leucemia, para doenças que precisam ser tratadas, né? E que podem sim se utilizar de tecnologias mais novas para fazer com que as pessoas tenham uma vida, não é uma sobrevida, não, elas tenham vida mesmo, né? Porque você sobreviver, às vezes, de uma forma precária, porque você não tem acesso a um medicamento que podia te ajudar muito, simplesmente porque ele está preso por uma decisão que levou em consideração só o atraso no tempo, né? Demorou para analisar, não é justo, né? Então, vamos trabalhar para aumentar aí, o espaço para as pessoas usarem cada vez mais os medicamentos que elas precisam. Muito bom. Não, é excelente. É bem esse ponto, né, Thelma? A gente precisa considerar isso, eu acho que esse lado humano, né? Não é só a questão técnica, a questão regulatória. É pensar de fato no paciente que está lá do outro lado e de repente está sendo subtratado porque ele não tem acesso a um medicamento que pode ser bem melhor e de repente tem um conforto, né? Uma tranquilidade maior para que ele possa se curar logo, uma doença crônica, de repente ele tem um curso de vida melhor. Eu acho que é isso mesmo, pensar em quem vai de fato utilizar esse medicamento, que na realidade, quando a gente precisa, a gente sabe o quanto é urgente e necessário, né? Mas, enfim, agora eu queria só já ir encaminhando para o final. Se o pessoal quiser, eu vou ligar de novo os comentários aqui, para o pessoal que quiser fazer pergunta, para a gente já tentar finalizar. Eu ia contextualizar um pouco da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual para falar que a gente tem todo um caminho ainda, né, para a gente conseguir também pensar em ampliar a capacitação tanto do judiciário quanto a capacitação das pessoas, dos profissionais, mas eu acho que isso pode ser um assunto para uma outra live, senão a gente vai ficar com uma live muito extensa e eu sei que o tempo de vocês é muito precioso. Então, para caminhar para o final, eu queria que vocês deixassem um recado final e eu já vou ligando aqui os comentários. Quem tiver pergunta pode fazer e a gente já encaminha para o final. Vamos lá, tirar comentários. Silvia, conversa um pouquinho. Lê, eu queria endossar a questão da necessidade, da urgente necessidade, que comentou você e também a Thelma, da estruturação do INPI. Eu não sei como eles fazem todo aquele trabalho que eles fazem. Eu acho que eles estão de parabéns, a gente vendo o volume com um número tão mínimo de examinadores, perto de outros escritórios a gente vê isso. Acho que há uma necessidade urgente, mas não vejo esforços do governo nesse sentido. Pelo contrário, uma publicação do diretor administrativo no LinkedIn há 2 dias atrás diz que eles vão começar a trabalhar remoto segunda e sexta-feira para diminuir custos, porque houve novamente um corte orçamentário. E isso é muito prejudicial para todo o sistema. Atrasa na concessão, atrasa a entrada de medicamentos com um preço mais acessível para a população. É muito urgente que a gente peça medidas e talvez o caminho seja legislativo para que não fique à mercê de governos e seja política de Estado. A gente fala muito de inovação, de tecnologia. Há muitos anos a gente ouve isso, né? Trabalhando nessa área, mas falta política de Estado para que nenhum governo possa mexer naquilo que se estabeleça. E acho que a dotação orçamentária daquilo que ele recolhe com os seus impostos, com as suas guias, talvez seja o caminho correto. Acho que a gente precisa muito trabalhar nessa área. Concordo plenamente com a Thelma. Pode continuar. Silvinha, já tem mais algum recado? Eu posso passar aqui a minha mensagem. Passa né? o recado.
É. Não, a gente que está trabalhando nessa área, né, faz bastante tempo, né, quando eu olho, por exemplo, o mercado de produtos antidiabéticos, que cresceu 1.800%, antihipertensivos, quase 900%, os medicamentos de colesterol, quase 3.000%, e a gente verifica a qualidade de vida, né, e a vida que as pessoas mesmas, se você não cuidar dessas doenças que vão fazer com que você tenha o agravamento do estado de saúde das pessoas, que não controla a sua pressão arterial, sabe o quanto isso, AVCs, as doenças assim horríveis, né, que as pessoas são expostas, né? E quando você olha o genérico fazendo esse papel tão importante, né, de trazer uma vida adequada para as pessoas, eu me pergunto o que é que falta muitas vezes para quem tem o poder, né, de desenvolver projetos de lei, de apresentar, se sensibilizar. Nós temos um conjunto de parlamentares muito comprometidos com essas matérias, né? O que nós precisamos é que mais parlamentares se comprometam também para que nós possamos aí ter um conjunto de leis que privilegiem a saúde, né, de acordo com a nossa Constituição, né? Então, que todo mundo possa ter saúde e acesso a medicamentos. Da parte da indústria, que eu posso dizer, pelo menos das nossas empresas associadas, né? E acho que eu posso estender isso para todas as empresas aí, pelo menos que eu vejo se dedicarem para o genérico e para a inovação, é que a saúde ela é um foco muito importante de mercado. Então, é lógico, remunerar as indústrias, elas precisam ser remuneradas porque é através do lucro que elas vão disponibilizar o investimento para cuidar da inovação, ampliação de fábrica, você ter aí, fortalecendo as competências, porque as empresas também investem na capacitação das pessoas que lá trabalham. Então, eu vejo que nós precisamos avançar muito, a gente precisa promover mais diálogos como esse. Para a gente, às vezes, é uma luzinha aqui, é uma semente que a gente planta mais para frente, mas a gente precisa não deixar de entender que no ano passado, 2019, por exemplo, as nossas indústrias investiram perto de 2 bilhões, né, em melhoria dos seus laboratórios e inovação e tudo isso. Então, é preciso remunerar, sim, as indústrias, é preciso que nós tenhamos preços adequados para que produtos também não percam o seu valor e as empresas não vejam obrigadas a tirar produto de mercado, porque nós compramos muito insumo importado. Então, tem um conjunto da economia também que tem que estar atento a essas coisas, né? Não é só a regulação sanitária que tem que acompanhar. A área econômica precisa, sim, olhar com cuidado os investimentos que as empresas fazem para que a gente continue nesse ciclo virtuoso, porque a cada vez que você vai vivendo mais, né? Hoje a gente vive muito mais do que vivia há uma década ou duas, as pessoas vão precisando de mais medicamentos para poder manter essa vida saudável e viver com qualidade, né? Com independência principalmente. Então, o Brasil precisa avançar muito. Quem tem filhos pequenos, agora eu tenho neto, né? Fico olhando e diz assim, eu quero que ele viva com segurança, né? E que tenham acesso à saúde de primeira linha, que todos nós possamos acessar bons hospitais, bons médicos e ter medicamentos de qualidade no mercado. Então, eu acho que o compromisso que nós temos aqui na Progenéricos é de ampliar acesso a medicamentos, buscar o diálogo com o legislativo, com aqueles que são os decisores, né, para avançarmos nessa matéria. Então, nosso compromisso é esse. As nossas indústrias trabalham a pleno vapor para dar respostas, né? Temos pessoas como você vê do Quilate da Silvia, né, trabalhando, já trabalhou em empresa de capital totalmente nacional, empresa de capital misto, e todos com grande empenho de que o Brasil possa, sim, fazer parte daquele conjunto de países, né, que tem a saúde de uma forma mais equilibrada, né, o acesso a medicamentos. Então, nosso compromisso está aqui, vamos continuar trabalhando por ele e tudo que a gente puder fazer, né, se cada um de nós com um pouquinho de visibilidade que tem, né, atuando, de conhecimento técnico que a gente tem, puder ajudar nesse diálogo, eu tenho certeza que não só eu, a Silvia, né, e a Letícia, que todos estamos aí à disposição para fortalecer a política que está vindo aí de estruturação do marco de patentes, né, de política de patentes. Enfim, temos muito para trabalhar ainda, mas é um Brasil que cresce, né? A gente não pode mais falar que a gente é um país novo, né, que a gente está começando, né? Nós não somos mais novos, gente, né? Nós já temos estatura para conversar de igual para igual, e para isso a gente só precisa de equilíbrio, né? Para não desestimular, muito pelo contrário, continuar estimulando a inovação e a ampliação do acesso. Super obrigada aqui pelo espaço, pelo convite, e a Liga Nacional,
Fico muito feliz de estar aqui com vocês e fico à disposição para sempre Ó, estar deixa, falando sobre essas deixa eu coisas. aproveitar e ler um comentário aqui, que eu tenho certeza que a Silvia compartilha comigo e com a Raquel. A Raquel falou: Thelma, querida, você representa brilhantemente o setor farmacêutico. Orgulho dessa mulher inteligente e competente ao extremo. A gente também, né, Silvia, tem muito orgulho de ter uma mulher na presidência de uma associação tão relevante. A gente sabe o quanto que você luta para que a gente tenha esses espaços, né? E é com muito orgulho que eu consegui trazer a Thelma aqui. Agradeço muito a Soraya, que também viabilizou tudo isso, né? A Liga Nacional de TI. Agradeço a Silvia, a você, Thelma, e todo mundo que está aqui participou. Muito obrigada mesmo, Thelma. Um super beijo para vocês. A gente vai se falando.